No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, tenho a honra, o privilégio e a alegria de ter comigo, já está aqui em estúdio, a Filipa Gomes. Vai estar connosco à conversa e eu tenho a certeza que vai ser deliciosa. Aproveito que já estão desse lado para vos pedir para subscreverem o nosso canal, ativarem notificações para receber tudo em primeira mão, aproveitem para ver os episódios que já gravamos, temos ótimos conteúdos, partilhem muito pessoas e deixem-nos os vossos likes, muito importante, comentários, sugestões, estamos atentos a tudo. Vamos então conversar com a minha convidada esta semana. Minha querida Filipa, antes de mais, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. Para mim é assim um privilégio estar aqui contigo, conhecer-te ao vivo e a cores. Quase que já te conheço, não é? Há tantos anos de te ver na televisão. Mas de facto não sabia que tu és licenciada em Marketing e Publicidade e que trabalhaste durante alguns anos, muitos anos, não sei. Sim, 6, 7. Pronto. Ainda foi um bocadinho. Copy. Portanto, passaste a publicidade para a culinária. Sim. Como é que foi este caminho? Foi muito inesperado, não era suposto, mas eu estava a ficar um bocadinho infeliz e desmotivada no meu trabalho. A vida da agência é assim um bocadinho, é muito corrida, é muito estressante, fazes muitas noitadas para não salvares ninguém no final. E eu na altura já namorava com o Jorge, que é o pai dos meus filhos, ainda estamos juntos, claro. Digo claro porque entretanto já tivemos um bebê há um ano. E ele disse-me, olha, eu soube de um casting para o 24 Kitchen, querem um novo apresentador para um programa de culinária, podias participar. Eu achei aquilo muito surreal porque na verdade eu cozinhava há muito pouco tempo. Eu tinha 29 na altura, saí de casa dos meus pais com 24, até aos 24 nunca tive necessidade de cozinhar porque havia muita gente na minha casa que cozinhava, não éramos assim tantos, mas a minha mãe cozinhava, a minha avó cozinhava, o meu pai também foi um talento que ele descobriu assim já tarde, mas também cozinhava. Eu fazia umas coisas, umas sobremesas, sabes, nos dias de festa. Mas quando comecei a viver com o Jorge, quando saí de casa, a cozinha começou a ser este meu lugar feliz, este meu lugar de mais de encontro, mais de fazer aquilo que eu realmente gostava, sem pressões, sem... e nesta fase em que eu estava mais desmotivada, a cozinha era sempre um escape grande. E eu passei por uma fase, quando os cupcakes chegaram a Portugal, ali 2000 e qualquer coisa, eu pensei em ter um negócio de cupcakes. Eu na verdade fazia cupcakes em casa e vendia na agência, nas agências onde estava. Não me dava dinheiro absolutamente nenhum. Mas dava-te imenso gozo. Mas dava-me muito gozo, sim. No Natal vendia bolachinhas de gengibre, então já tinha aqui uma coisa de... o prazer do fazer e do dar aos outros para serem... Sim, era uma coisa que... Para receber esse feedback, não me é? dava muito gozo. E então eu disse que não, que estava fora de questão em fazer um casting, mas a verdade é que 2 dias depois, o Jorge também está na área da publicidade, e 2 dias depois tínhamos lá um amigo nosso que tem uma pequena produtora, ele foi com uma câmara. Eu testei um prato no dia anterior, fiz, filmei e pronto, e a minha vida deu uma volta de 180 graus. E foi ali num timing muito perfeito, porque eu nesta última agência estava a recibos verdes, não estava a conseguir que me fizessem um contrato e eu estava a sentir que não tarda ia ser posta de lado, então foi incrível. Tudo se alinhou. Tipo. Mas eu não sonhei com nada disto. Eu costumo dizer que foi um sonho que se realizou, com o qual eu não sonhei. Olhando para trás eu percebo que a minha vida já de alguma forma podia perspectivar uma coisa do género, não assim exatamente, mas eu era aquela miúda que adorava fazer os teatros da escola, adorava fazer os teatrinhos da catequese, adorava essa cena da presença, do falar para... nunca fui muito tímida, apesar de ter tido sempre muitas questões comigo e com o meu corpo. A minha forma sempre foi a de levar para a frente e em vez de me encolher e de me fechar, não, bora lá. Assumir, não é? Sim, sim. E então, pronto, aconteceu, fui chamada para um segundo casting e fui já nos estúdios e voltei a ser escolhida e
História feliz? E passaram 11 anos ou coisa assim. Sorte a nossa. Sim, sorte a minha. Sim. Sim. Olha, então, eu tinha aqui uma segunda questão que é, e estando a ouvir o que tu estás a dizer com atenção, dicas para quem quisesse agora, mas talvez agora não seja assim tão descabido, porque agora tens aqui uma experiência, não é? 11 anos. Sim. Portanto, se alguém quisesse hoje começar a fazer, portanto, traçar aqui um caminho no mundo da culinária, tinhas aqui alguma estratégia, algum plano por onde, sei lá, um primeiro passo, um segundo passo? Eu acho que há várias formas e eu não sei se sou o melhor exemplo, porque lá está, eu acho que tive muita sorte, porque não é todos os dias que há um casting para um programa e essa foi a grande sorte que me calhou. Agora, depende muito. Hoje em dia os miúdos estão muito a querer estar na culinária. Eu até acho que se calhar o mercado está a ficar um bocadinho saturado mais. Por exemplo, eu acho que fazem mais falta pessoas no serviço do que propriamente na cozinha, pelo menos da experiência que eu tenho tido com chefes e restaurantes com quem converso. Mas eu diria sempre que é boa ideia tirar um curso na escola de hotelaria, por exemplo, mas não foi realmente o meu caminho. O meu caminho, eu sou autodidata, não tenho ensinamento académico nenhum. A minha escola tem sido testar, errar, testar, acertar. Mas eu acho que hoje em dia também, claro que as coisas estão muito facilitadas porque as redes sociais vieram-nos permitir isso. Vieram permitir que as pessoas tivessem uma voz. Sendo que também já estamos numa fase em que há cada vez mais vozes, cada vez mais ruído e talvez seja difícil furar, mas eu acho que é muito importante, qualquer que seja a área, mas pelo menos nestas áreas que implicam alguma criatividade, algum fazer, é tu seres o mais original possível e o respeitares o máximo possível a pessoa que tu és, porque senão vai se tornar muito cansativo. A falta de verdade depois não é sustentável a longo prazo. Ou seja, não é necessário, ao contrário do que algumas pessoas pensam, diz-me se estou a interpretar bem, criar uma persona. Quanto mais autêntica tu és, mais, não é? Alinhada com a tua essência, com sim, a tua personalidade. Ou pelo menos a persona que tu gostas de ser. Eu tenho noção que eu sou uma persona, não é? E a primeira vez que eu apareço, tenho uma popa no alto da cabeça, ando sempre com batom vermelho, um eyeliner. Eu tenho esta personagem pública que também é uma forma a forma que eu escolhi de me apresentar, mas é a forma com que eu me identifico. Viver constantemente num papel que não é o nosso. Agora, persona, claro, eu acho que todos temos, não é? Mas viver constantemente numa persona que não é a nossa e que não respeita a nossa identidade, isso deve ser muito custoso e não acho que leve a bom porto. Eu acho que se calhar que não dá para manter durante muito tempo. Sim, não é? sim. Desgasta muito. Sim. Olha, o que é que tu gostas mais de fazer na vida que tu tens na televisão? O que é que tu gostas mais de fazer? Tens o teu programa, não é? O que é que te dá mais gozo? Eu neste momento não estou a gravar. Eu normalmente faço temporadas intensivas e depois a coisa fica a rolar. Neste momento, na verdade, o que me tem dado mesmo muito gozo é fazer os conteúdos para as minhas redes sociais, porque eu aí consigo ter um total controle sobre tudo e eu gosto muito disso. E consigo escolher as pessoas com quem trabalho, consigo fazer eu a direção criativa, que foi uma coisa que, lá está, eu acho que devo ter trazido da minha bagagem da publicidade, um critério, uma direção, e eu acho que também se calhar por isso me frustrava muito o trabalho em publicidade, que eu na verdade não era a minha diretora criativa, não é? Eu tinha que respeitar a opinião de um diretor criativo ou de uma diretora criativa e eles é que decidiam por mim, e esta coisa de eu ter o poder na mão, a decisão na mão e escolher as pessoas com quem trabalho e poder decidir criar eu as receitas e fazer eu a edição ou trabalhar com pessoas que fazem edição, mas segundo o meu critério, isso para mim dá-me muito prazer. E eu tenho projetos em que faço a coisa toda do princípio ao fim, desde o planeamento até gravar até à edição final. E tenho outros projetos que faço com uma equipa de filmagens, mas sob a minha direção, isso dá-me muito prazer e o bater bolas com eles é muito bom, gosto muito. E o que é que falas nas redes sociais? Há assim alguma coisa que as pessoas te peçam muito? Nas redes? Sim. Há uma coisa curiosa que não é que peçam muito. Eu acho que as pessoas estão sempre conscientemente a dizer que mas eu queria receitas saudáveis. Olha. Mas na verdade
as pessoas gostam das receitas que não são saudáveis. Percebo tão bem. E eu acho que isso tem mais a ver com o equilíbrio que cada um de nós depois faz, não é? Em casa, porque caramba, a vida já é difícil. Bora não estar sempre em restrição. Bora dar-nos ao luxo de... Depois esse equilíbrio é que é difícil de fazer, mas também não é nada de passarmos a vida a querer só receitas saudáveis. O que é isso do saudável, não é? Na verdade, eu acho que o saudável tem mais a ver com a quantidade e a forma como acontece do que propriamente pela receita em si. De repente vamos deixar morrer os doces da avó? Não vamos. Mas um almoço de domingo pode ser sobre salada. Não pode. Acho que não pode. Mas pronto, acho que tem que ter salada. Mas também pode ter um miminho no fim, pode ter uma sobremesa e pode ter um prato cheio de tacho ou de forno. E conseguimos depois equilibrar com ter um dia Claro. da semana, não é? Um almoço de família faz todo sentido e depois temos uma semana inteira se quisermos equilibrar, portanto faz sentido. Alguma coisa assim engraçada que tenha acontecido, algum episódio que te tenha marcado em televisão ou nas redes, no contacto que tens nas redes sociais, é uma história? Há coisas que me marcam, há mensagens que me marcam muito. Eu acho que esta coisa de aparecer na televisão e depois também termos redes sociais faz não só com que eu tenha um grande público, não é? Chega muita gente, e também que essas pessoas consigam chegar até mim. Possamos conversar, possamos trocar umas ideias, eu recebo mensagens. Eu infelizmente não consigo dar tanta conta quanto queria das mensagens que recebo, mas às vezes recebo mensagens muito intensas, muito queridas, há muitas que me põem a chorar, de coisas até às vezes um bocado tristes, imagina, uma pessoa de quem eu gosto muito esteve os seus últimos dias de vida uma situação muito difícil e o momento em que nós víamos o programa juntos era o único momento em que essa pessoa aliviava de alguma forma as suas dores. Ou também fico muito feliz de saber que o programa e as receitas são um ponto de encontro de família. Muitas vezes as pessoas reúnem-se na sala e sentam-se no sofá, isto do que me contam, e eu acho isto muito bonito, e sentam-se ao ponto de encontro de todos, não é? Porque a bola se calhar agrada ao pai, a telenovela agrada à mãe, não é? E a comida é muito transversal. Também é muito bonito ver que, por exemplo, as receitas, a comida, os vídeos que eu faço são o ponto de encontro entre netos e avós. Acho isso maravilhoso, porque é um gap às vezes geracional tão grande, mas depois lá está, existe aqui uma coisa que ambos conseguem gostar. Tenho pessoas que me diziam, olha, eu não tinha, praticamente não sabia do que é que havia de falar com a minha avó, com o meu neto, e de repente os teus programas, as tuas receitas são um ponto de encontro, porque ele vê ou ela vê no Instagram e depois chega à casa com a receita e depois nós fazemos juntos. Eu acho isto maravilhoso e por isto é que a minha vida agora é tão mais bonita do que era antes. Eu antes, fiz um rádio, ninguém vinha ter comigo a dizer, olha, o teu rádio foi importante para mim. Não. E agora as pessoas dizem-me que as receitas de alguma forma sim, e representam alguma coisa, fizeram alguma coisa a essas pessoas, mexeram de alguma forma com as pessoas. Isso para mim é incrível. Também é incrível que as pessoas consigam sempre fazer as receitas, que é uma coisa que eu persigo muito. Eu quero sempre ter a certeza que elas funcionam, porque se eu consigo, as pessoas em casa também conseguem. Falaste da aproximação dos avós aos netos. Eu lembrei e pensei aqui no meu filho, não é? Associar ao meu filho, que também gosta muito de cozinhar e desde pequenino... Que idade é que ele tem? Agora tem 14. E sempre muito à volta e sempre incentivei e cozinha lindamente. Isso é ótimo. E pede muito para fazer e traz as receitas. Lindo. Quer experimentar, sim. não sei o quê. Sim. Esta semana apareceu assim, quero ser eu ir ao talho. Imagina, giro, isso é muito bom. Escolher, e é uma coisa que sempre tivemos juntos, portanto, sim, faz todo sentido essa... Que bom, que bom. Tu disseste, essa ligação, acho mesmo muito, muito bonito. Filipe, antes de fazer aqui a próxima pergunta, aproveitar aqui que temos a atenção das nossas pessoas, pedir pessoas que aqui estão, subscrever o nosso querido canal. Já subscreveste o nosso canal? Ainda não. Então, olha, chicoteado. Subscrever o canal, ativar notificações para receber os episódios todos em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas. Receber os vossos comentários. Ficamos sempre super felizes de receber os vossos comentários. Estamos atentos a tudo. E partilhem muito, porque nós gostamos de chegar mais longe. Voltando aqui à nossa conversa.
Imagina, para as pessoas que nos estão aqui a ver e a ouvir, que isso acontece, fazer esta pergunta a pessoas de quem eu gosto e sigo, olha, dicas de coisas, eu gosto muito de cozinhar, mas tenho muito pouco tempo. Eu sei, eu também. Mas mais do que pratos possíveis, aqueles ingredientes que tu chegas a casa, não tens assim muita cabeça para pensar, não tens muitas ideias, não é? E se tiveres isto, consegues ver, estás a ver mais ou menos por aqui? Sim. O que é que dirias? Eu não sei se vou dar a resposta que tu queres, porque eu sei, eu também procuro depende, coisas não é? milagrosas, mas eu acho que é importante planear. Acho mesmo que é importante. Tu fazes isso para a tua semana? Eu tento até para que a minha vida pessoal e o meu relacionamento corra bem, porque senão é mais fácil nós ao domingo decidirmos mais ou menos como é que vão ser os menus durante a semana e depois vamos-nos revezando, mas as coisas já estão compradas ou já existem em casa, do que estarmos constantemente a tentar apagar fogos, que é, ai, eu não descongelei nada e não tenho nada e lá vamos nós comer outra vez ovos mexidos. Sendo que eu acho que mesmo assim os ovos é uma coisa muito essencial de ter em casa. Porquê? Porque mais vale do que uma pizza congelada, não é? Ou uma lasanha. Os ovos são assim, o ingrediente mais incrível à face da terra, eu acho, porque são muito versáteis, é uma coisa que eu tenho sempre, precisamente para apagar alguns fogos. Massinhas também, umas massas também dá sempre para apagar fogos. Um frasco de pesto, também acho muito boa ideia para quando não temos mais nada. Arroz, tomate e atum, não é? Aquela coisa que parece de campista. Super bom, super delicioso, não é? Pronto, eu tento sempre ter uma proteína, ter um hidrato e ter um vegetal, até porque tenho miúdos. Ultimamente nem tenho tido sopa porque não tenho tido tempo para isso tudo, mas tento sempre que a comida seja variada. E eu acho que dá para fazer assim coisas de última hora. Mas para não termos sempre com a corda na garganta, eu acho que o ideal mesmo é conseguir antecipar um bocadinho. E para mim, falo também, porque eu às vezes começo a relaxar e a minha vida corre muito pior. Deixa-me pegar aqui, antes de falarmos aqui, de perguntar aqui, dar-nos algumas dicas das tendências, perguntar aqui, porque falaste do planeamento, e essa também é uma preocupação que nós temos lá em casa, eu e o Pedro e o Martim, que já entra nesta, não é, nesta gestão. E acredito para quem nos está a ver também, como é que consegues, ou o que é que fazes, o que é que para ti é fundamental dentro desse planeamento, organizar a tua vida de forma a gerir tudo, porque tens vários papéis, não é? De mãe, de mulher, de empresária, tens... Como é que... Tem sido o caos, porque eu neste momento estou com 3 filhos. Tenho a Julieta com 9, o Viriato fez agora 6 e a Simone que está com 1 ano. É incrível e difícil. É muito difícil, na verdade é difícil, principalmente quando eu tentei que todos os meus filhos, eu tentei atrasar sempre a entrada dos miúdos na creche o mais possível, portanto todos eles ficaram entre 9 meses a 1 ano em casa. A Simone dá-se o caso de estar a entrar para a creche agora numa fase em que estão muitas viroses aí. Então, eu tenho a sensação que não consigo ter uma semana de trabalho há meses. E lá está, como o meu trabalho também passa muito pelas redes sociais, na verdade nunca fico ausente. Portanto, mesmo em pós-parto, tirei ali 2 ou 3 meses para ficar mais intensamente dedicada só a ela, mas tive sempre a tentar equilibrar as duas coisas. Eu acho que passa uma fatura em termos de saúde mental, porque fisicamente estás muito cansada e depois começas a ficar um bocadinho angustiada com esta ideia de não conseguir dar conta de tudo. Mas mães aí em casa, tenham calma, as coisas vão lá, não é? Eu não sei da tua experiência, Sim. mas com o tempo as coisas vão lá. Sim. Nós temos sempre uma urgência muito grande de meu Deus, se não for agora, quando é que é? E não vai ser nunca. Vai ser. E eu estou, pronto, eu já passei pela tormenta maior em termos de exaustão física e mental. E eu acho que agora as coisas estão a recuperar devagarinho, mas o tempo não estica. Alguma coisa tem que ir caindo, não é? E eu acho que definir essas prioridades, ter essas prioridades bem definidas na nossa cabeça também ajuda. Se calhar não tenho estado tão ligada quanto costumava, mas os meus filhos
são uma prioridade para mim e neste momento é muito importante, porque não é só o dedicar-te a um bebê, é dedicar-te também aos que já cá estavam e que precisam muito de perceber que a mãe não desapareceu e o pai não desapareceu. E depois é muito dividir tarefas, porque eu tenho uma relação de nova geração, ou pelo menos lutamos muito para que seja. Ora bem. Porque Portanto, senão... planeamento, dividir tarefas, Sim. portanto, aqui já está aqui Sim, sim. Ou seja, eu também acho que sim, que é assim que se consegue ter aqui algum equilíbrio e manter aqui alguma, não é? Saúde mental, alguma sanidade, senão... E faço muita terapia, portanto, também ajuda. E treino, que também ajuda. E treino também ajuda. Sim. Olha, e falando aqui um bocadinho sobre as tendências do mundo da culinária, o que é que nos podes dizer? As tendências... Para onde é que estamos a ir? Já saímos da era do avocado toast, não já? Eu penso que sim. Olha, eu acho que estamos a recuperar aquela vida de tasca, receitas de tasca. Acho que está a haver uma tendência grande de muitos chefes que são mais coloquiais, mais descontraídos, e mais do que ter um restaurante super fino, super fancy, com 3 pratos e não sei quantos momentos, eu acho que está a haver muita tendência de se recuperar o antigo, a taberna, a cozinha de raiz, de origem, às vezes dando uns toquezinhos de modernização, mas eu acho que também são precisos, não é? Porque nós temos que ser dos nossos tempos, do nosso tempo. Mas acho que tem sido um bocadinho por aí. É fixe saber fazer uma dobrada. É fixe saber fazer uma feijoada, um cozido à portuguesa, um pato no forno, um cabrito. Acho que estamos aí. Ou seja, modernizar, dar alguns toques, mas manter aqui. E sim, na zona onde eu vivo, pelo menos nos últimos 6 meses abriram 2 restaurantes em formato de tasca. Lá está. Tasca, sim, portanto, sim, faz todo sentido. E provavelmente as receitas que têm são coisas da nossa raiz gastronómica. Isso. É claro twist, que, como sim, tu dizes. Uma personalidade da pessoa que o está a fazer. Exatamente. Mas é claro que, pronto, falando de Lisboa especificamente, que é a cidade que eu conheço, nós temos muitos turistas e claro que há muito espaço, lá está, às tostas de abacate, e aos brunches, mas era importante que continuássemos a fazer este caminho do não se perder o tradicional. Acho isso interessante. Filipe, aqui ao longo da nossa conversa já percebi aqui que tu muitas ideias, muitas coisas, gostas de fazer muita coisa, já fizeste muita coisa, continuas a fazer. O que é que ainda não fizeste? Um sonho, um projeto, e que gostavas muito de fazer? Há muitas coisas que eu gostava de fazer. É engraçado que eu acho que também temos de deixar um bocadinho na mão do universo, não é? Eu não sou católica, mas acho que a vida tem-me ensinado que as coisas acontecem um bocadinho sem querer e têm corrido bem, tu depois tens é que as agarrar. Eu gostava de fazer muitas coisas, não necessariamente na área da culinária. Gostava de, não sei... Eu, antes de ter ido para marketing e publicidade, queria ter tirado design de moda. Gostava muito de ter alguma coisa relacionada com moda, não sei. Gosto de desenhar, gostava de desenhar umas peças, coisas assim, que não tivessem que respeitar uma sazonalidade, que não tivessem também a obrigação tenho que fazer não sei quantas peças. Gostava muito de quê? Muito estas coisas dos negócios, eu gostava de ter, sei lá... também não posso contar tudo, não é? Pois não. Pois não. Olha, livros, também gostava agora de fazer mais um livro. Boa, então já temos 2 coisas. Já temos 2 coisas. A ligação aqui à moda, fica à espera, e um novo livro. Sim, boa. Mas eu também acho que estou a deixar as coisas rolarem, lá está. Quando tiver que ser, na verdade não foi por falta de proposta, eu acho é que eu tenho que estar na disposição certo. de. E também ainda não foi à altura. Foi um ano muito intenso para mim. Tens, não é? Um bebê. Sim. Quer dizer, no fundo, 3, porque eles são muito pequeninos. Sim, não é? são. Precisam muito de ti. Sim. Olha, mesmo aqui para terminarmos, aqui a reta final da nossa conversa, qual é que é para ti, ou qual foi para ti a importância de ganhar este prémio 5 estrelas? Como é que ficaste quando ouviste que ganhei o prémio 5 estrelas? Influenciadores digitais, sim, culinária. Eu tenho um perfil que tende a desvalorizar os prémios, porque tenho muita dificuldade em celebrar as vitórias, é uma coisa minha.
Mas obriguei-me a fazer esse exercício e achei curioso ser precisamente num ano em que eu tive tão overwhelmed. Assoberbada, não é? Com muita coisa. Sim, com tanta coisa, com a vinda da Simone, que foi inesperada, não estava nos meus planos, ter-me dedicado tanto à família e ainda assim ter trabalhado, achei curioso a escolha de ter caído em cima de mim. Fiquei muito contente porque, na verdade, eu acho que o meu trabalho depende muito das pessoas que estão do outro lado. Então, ser uma escolha assim, não é? Gostam? Sim, é do porque que fazes, do que dizes. Sim. Portanto, é foi bom. importante. Eu é que tenho dificuldade em receber, mas É o retorno de tudo aquilo que nos dás, me incluo numa dessas pessoas, portanto, sim, é o retorno disso tudo. sim, mas eu só dou enquanto me derem também, não é? Sim, é uma E boa enquanto troca. for querida no sentido de me quererem. Portanto, fiquei feliz, fiquei super feliz. E é importante para mim. Eu acho que nós queremos muito que tu continues a fazer muitas receitas. Que bom, obrigada. Que mantenhas esse teu estilo que adoramos e que marca toda a diferença. Gostei mesmo de falar contigo. Obrigada também, ainda não te conhecia. Muito obrigada. Foi muito bom. Pessoas queridas, tenho certeza que também adoraram. Eu prometi aqui uma conversa deliciosa, tenho a certeza que foi. Voltamos na próxima semana, vocês voltam connosco, tenho a certeza. Um beijinho e obrigada.